Caros amigos, é com muita alegria que eu participo de mais uma edição da Semana da Família, evento promovido pela USE Regional de Franca. Eu que sou um useano de coração, vou aproveitar esse espaço para dizer para vocês que hoje eu posso ver, hoje eu posso sentir, hoje eu posso dizer e sou grato, muito grato ao que sou, a partir das vivências em família e principalmente a partir da vivência utilizando dos conhecimentos e dos estudos que fazemos dessa doutrina maravilhosa que nos traz informações, conhecimentos, orientações e nos traz consolo. Então, por que eu posso ver, né? E por que eu tenho tanta gratidão pelo que sou a partir das minhas experiências com as vivências em família, não é? Porque a família é o primeiro núcleo social, é o primeiro local onde nós aprendemos e temos as primeiras experiências na relação com o próximo, na relação com o outro. E nesse sentido, eu até os meus 43 anos de idade, eu vivia numa posição daquele que oferecia o conforto, a segurança, né? Eu que me sentia na condição daquele que cuidava da sua família, que cuidava dos seus pais, que cuidava dos filhos, né, da casa, enfim, daquele que estava sempre ali, pronto, né, aquele que era o sustentáculo, aquele que naturalmente seria o substituto do pai, sendo o filho mais velho dos homens, né, e também aquele que em casa, com os filhos, e agora com o neto, era o responsável pela manutenção de todos. Eu fui acometido em 2013 de uma enfermidade que se chama neuropatia. Então eu comecei a sentir dores nas pernas, formigamento, fadiga, né? Muito cansaço. E como eu tenho histórico de problema de varizes, eu procurei um especialista para saber se tinha alguma coisa relacionada com as varizes. Não, as dores que eu sentia, né, apesar de ter também uma doença nas pernas, né, que é hereditária, então a minha avó tinha as pernas inchadas, a minha mãe, minhas tias, algumas das minhas primas, mas até mesmo uma das minhas irmãs. Então nós temos inchaço nas pernas, não é? E um problema de circulação. Não, mas o problema não era esse, circulação. Então o médico ele disse para mim assim, você vai procurar investigar para saber o que é, depois você volta aqui para fazermos um acompanhamento médico das suas pernas. E eu me lembro que eu cheguei a passar por um médico que ele disse o seguinte, em outras palavras, olha, eu não vou te afastar porque você não tem nada, você tem muita saúde e portanto o que você está me pedindo é coisa que quem pede é um vagabundo. Não, o médico não falou assim, mas eu entendi muito bem a fala dele. E não estava aguentando de dores, né? E continuei investigando. Até que eu fui parar no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Eu comecei a sentir as dores em janeiro, né? Final de janeiro, começo de fevereiro. Em abril eu estava internado, né? E veio o primeiro diagnóstico, que é da neuropatia. Então eu fiquei 8 meses acamado, andando de cadeira de rodas, né? E num dos exames apareceu também que veio o diagnóstico, né, de mieloma múltiplo, que é um câncer da medula. E passei a fazer o tratamento desse câncer, né, fiz quimioterapia, radioterapia, e em 2014 eu fiz o transplante autólogo de medula. Ou seja, eu fui doador, né,
para mim mesmo, né? Eles retiraram do meu sangue as células tronco, células novas, que serviram, né, no processo de transplante. Bom, então durante todo esse período, né, quando veio o primeiro diagnóstico do problema das pernas, depois do mieloma múltiplo, quando eu voltei para minha casa, eu fiquei numa condição que a neuropatia, que foi uma resposta do meu organismo perante o mieloma múltiplo, que é o câncer na medula, que por sinal é um câncer que para a ciência, até os dias de hoje, ainda não tem cura, né? E eu tenho muita fé na ciência, tenho muita fé nos médicos, tenho muita fé na medicina, mas o meu médico, ele é um senhor de cabeça branca, bigode branco, né? Que é o médico dos pobres. Meu médico é o Dr. Bezerra de Menezes. Eu pedi muito a ele, orei muito para ele, peguei minha vida nas mãos dele e falei, se for para voltar para o plano espiritual, né, que o Senhor possa me auxiliar nessa transição. Mas se eu puder ficar mais um pouco na terra, para cuidar dos meus filhos, eu gostaria, né? Então, na época, minha menina ainda estava no ensino médio e meu menino tinha 5 anos de idade apenas. Bom, nesse processo, em casa, né, a neuropatia ela acabou atingindo também os membros superiores. Então, as minhas mãos começaram a tremer e até hoje as minhas mãos tremem, né? Eu não consigo mais escrever, minha letra é horrível, entre outras coisas. E falando sobre a neuropatia ter atingido os membros superiores, que em casa, na hora do almoço, a minha esposa colocava um babador no meu pescoço. Eu pegava a colher ou o garfo, eu comecei com o garfo, depois eu passei para a colher. E a comida vinha, a mão tremendo, na hora que eu colocava a colher na boca, praticamente não tinha comida. Tinha caído tudo, inclusive no babador, como se fosse uma criança. Então eu passei por um período de dependência total da minha família. Meu pai que vinha em casa para me dar banho, sou muito grato a ele. Meu cunhado, quantas vezes, porque eu tinha vontade de fazer o número 2, e ele, como ele é um profissional liberal, ele podia sair alguns horários do serviço e vinha até minha casa para poder me colocar numa cadeira de rodas e eu poder ir até o banheiro. Então, mas teve um dia que ele estava em uma audiência no fórum e a minha esposa ficou com muita dó das dores que eu estava sentindo, de vontade de ir no banheiro para fazer o número 2. E ela, mais a minha filha e mais os espíritos me levantaram da cama, me colocaram na cadeira de rodas e eu fui para o banheiro. Eu sou um pouco pesado. Eu vou falar para vocês que eu peso mais de 100 quilos. Mais do que isso eu não vou falar, não. Mas eu sou muito pesado. E naquele dia minha esposa e minha filha conseguiram, me pegaram, né, me colocaram na cadeira de rodas e eu pude ir ao banheiro. Então eu sou muito grato pela dependência que eu tinha por eles, né? Sou muito grato ao fisioterapeuta que vinha até minha casa. Então eu fazia fisioterapia em casa, né? Do lar, no caso, ou no lar. E eu falei para ele no primeiro dia, eu falei assim, escuta, depois que ele fez a avaliação, quanto tempo você acha que eu preciso para poder voltar a andar? Ele pegou e falou, olha, no seu caso, como essa neuropatia está muito avançada, é uma neuropatia crônica, serão necessários pelo menos 2 anos. Então eu falei para ele, eu vou te xingar, eu vou gritar, eu vou falar palavrão, mas eu não vou ficar 2 anos na cadeira de rodas, né? E depois de 8 meses eu estava em pé. No 9º mês eu comecei a andar novamente. Só que de lá para cá, hoje eu sou portador de necessidades especiais, né? Eu sou um deficiente e preciso da muleta para poder andar, porque eu não tenho ainda o equilíbrio necessário e também não posso cair, posso ficar no chão. Então vejam vocês,
eu tive que aprender a ficar em pé. Eu engatinhava como uma criança. E depois, quando eu comecei a andar, foi um passo de cada vez. Mas eu andava, né? Isso me emociona, porque eu vi meu menino segurando uma bola de futebol e falando assim, ó, papai, vamos jogar futebol? Então, sempre que as dores vinham na hora da fisioterapia, e eu gritava, eu xingava, via na minha mente a figura do meu filho segurando uma bola de futebol e falando, papai, vamos jogar futebol? E ali eu buscava uma força que eu nem sei onde, e com 8 meses eu estava de pé, né? 9 meses eu estava andando. E estou até os dias de hoje. Então, hoje eu posso ver. E sou muito grato, né, ao que sou, por essas experiências em família. Eu me lembro que teve um dia que a minha esposa estava fazendo o almoço para o meu filho, tocou o telefone, ela chega a atender o telefone, tocou a campainha, porque eram pessoas que foram na minha casa para aplicar o passe. Sou muito grato também aos centros espíritas de Franca, às inúmeras pessoas que foram até minha casa para aplicar passe em mim, né? Porque isso tudo foi muito importante na minha recuperação. Hoje eu posso ver isso, né? Mas eu via naquele dia minha esposa, porque ela não sabia se ela atendia o telefone, se ela atendia a porta, ou se ela me atendia, porque eu também queria um copo d'água, né? E ela tinha louça para lavar, estava fazendo comida. Então ali eu peguei e chorei. A gente fica mais emotivo nessas horas. E pedi a Jesus que me desse forças para que eu pudesse ficar em pé novamente, para pelo menos lavar a louça. E hoje em casa quem lava a louça sou eu. Eu agradeço todos os dias, sou muito grato. E às vezes eu estou lá lavando louça e vem as lágrimas. Eu lembrando do dia que eu estava na cama e que eu não conseguia nem me mexer direito e que eu queria poder pelo menos lavar a louça. E hoje, graças a Deus, eu lavo a louça na minha casa. Então eu sou muito grato por essas experiências, porque minha esposa, os meus filhos, eles tiveram muita paciência comigo. Eles cuidaram de mim, porque eu voltei a ser uma criança num determinado período da minha vida. E sou muito grato, né, por tudo isso que aconteceu. Porque hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que enxerga a vida de uma maneira diferente. Não que eu não soubesse, ao contrário, né, como o estudioso da doutrina espírita, eu já sabia de tudo isso que estava acontecendo. Eu tenho uma clareza de que não é um castigo de Deus, né, que sim, é uma expiação e uma prova, né, porque estamos no mundo de expiações e provas. Eu também sei disso. Sei que alguma coisa no passado eu fiz, mas não necessariamente algo relacionado com as dores que eu sinto, com as enfermidades que eu tenho. Porque elas vêm independente do que fizemos de errado no passado. Porque a dor é um instrumento muito importante na nossa evolução. E hoje eu posso ver isso. Eu posso ver porque teve um dia, eu fui fazer uma biópsia de medula óssea. Pedi para o doutor Bezerra que ficasse comigo e que me ajudasse para que eu não sentisse dor. Porque é um procedimento muito agressivo, a biópsia de medula. E eu senti que o doutor Bezerra de Menezes estava comigo. Sim, eu senti as dores, não tem como não sentir. Mas naquela ocasião, foi a última biópsia que eu fiz, as dores foram suportáveis. Então eu suportei aquela dor, né? Eu sou então grato por esses conhecimentos que a doutrina me proporciona. Sou muito grato às preces de vocês, meus amigos, meus familiares, os meus alunos, né? Pessoas que eu nem conheço, orando por mim, em igrejas, em templos, né? Em outros credos, orando pela minha recuperação. Hoje eu posso ver que eu sou o resultado de muito amor, de pessoas que eu nem conheço. Então eu posso ver que estamos sim caminhando para o mundo de regeneração, por tudo que eu recebi. E não é porque eu sou melhor que ninguém, não é nada disso. É porque as pessoas se importam com a dor,
com a dificuldade do outro. Porque as pessoas se sensibilizam e elas oram sim quando alguém pede, ore pelo meu primo, ore pelo meu filho, ore pelo meu irmão, ore pelo meu professor ou pelo meu aluno. E as pessoas pegam o nome de uma pessoa que elas não conhecem e elas oram e elas pedem e nós recebemos tanta luz, fruto dessas orações, fruto desses conhecimentos, desses esclarecimentos. Então eu sou muito grato a Deus e hoje eu posso ver, né, que o que eu me tornei, o que eu sou, e sou uma pessoa muito melhor, porque hoje eu me esforço para ter mais paciência, me esforço para poder ouvir mais as pessoas, me esforço para poder entender mais as pessoas, porque não tem outro caminho que não seja o caminho da paciência, do diálogo, da cooperação. E hoje eu me tornei uma pessoa assim, que procuro esquecer as enfermidades que eu tenho e procuro pensar só no próximo. E para encerrar esse meu comentário dizendo que eu posso ver o que eu me tornei por conta dessas experiências em família, então eu vou contar mais uma história dos meus filhos. Eu até os meus 40 anos de idade aproximadamente, um pouco mais ou um pouco menos, quando eu estava num grupo de amigos conversando, eu sempre dizia, eu não ajudo vagabundo que bate na porta da minha casa pedindo dinheiro. E eu usava essa expressão, eu não ajudo vagabundo que bate na porta da minha casa pedindo dinheiro. Mas eu não nego comida, não nego água, né? Eu não nego roupas, mas dinheiro não. Então eu tratava assim, esses moradores de rua como se fossem vagabundos. Eu usava essa expressão. E conhecedor da doutrina espírita que sou, né? Uma pessoa que nasceu em berço espírita. Mas aí eu assisti uma palestra de um amigo meu, permita-me dizer o nome dele, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é o Gilmar, o conhecido Canarinho, lá da Casinha do Pão. E certa feita o Gilmar fez uma palestra, eu nem sei se ele se lembra, mas ele contou uma história que num belo dia o Chico Xavier estava andando pela rua, não é? E apareceu lá na frente, bem longe, um menino acenando para ele, Chico, Chico. E ele comentou assim com o Emmanuel, olha, esse menino vai pedir dinheiro, eu tenho umas moedinhas no bolso, mas eu não vou dar dinheiro. Porque eu sei muito bem para que ele quer esse dinheiro, ele é dependente químico. O Emmanuel falou assim para o Chico. E nesse diálogo, o menino foi se aproximando do Chico, né? Então o Emmanuel falou assim, Chico, se eu fosse você, se ele pedir dinheiro, eu daria o dinheiro para esse menino. Porque o anjo da guarda dele, ele sabe que o dia que ele resolver sair dessa vida, ele pode contar com você. Né? E o obsessor também sabe que você tem dinheiro. E que se você não auxiliá-lo, ele pode ficar com raiva de você e te perseguir. Então, o Chico concordou com o que o Emmanuel disse. O argumento foi muito forte. Né? Então, o que o Chico fez? Ele deu uma moedinha e o menino saiu feliz. E a partir desse dia, sempre o Chico andando com as moedinhas no bolso. E qualquer um que pedisse dinheiro para ele, ele dava essas moedinhas. Quando eu ouvi essa história, isso me tocou. Porque eu dei razão pelos ensinamentos de Emmanuel, o que ele falou para o Chico. Eu me coloquei no lugar do Chico. E a partir de então, morador de rua que ia até minha casa, eu passei a dar dinheiro para eles. Não muito dinheiro, claro, R$2, R$1, 50 centavos, 25 centavos. Eu já cheguei a dar até 10 centavos. Né? Além de comida, roupas e o principal, a atenção. Passei a dar atenção para eles. E carinhosamente comecei a chamá-los de meus filhos. Não tem nenhuma relação espiritual, não tem nenhuma revelação. Eu que comecei a adotar, né? Eles dessa maneira. E comecei a perceber que eles não iam na minha casa por causa de R$2 ou 50 centavos. Que eles queriam conversar, que eles queriam desabafar. E eu, como eu sou aposentado, eu tenho esse tempo.
Então eu passei a ouvi-los. Então eu percebi que o que eles queriam era alguém que pudesse ouvi-los. Não é? Eu passei a ser esse alguém. Mas quando eu fiquei acometido do mieloma múltiplo, da neuropatia, eu não andava, né? Só na cadeira de rodas. Só que tanto na sala como na cozinha, na minha casa, tem um lance de escada. Então a cadeira de rodas ela não ia até a garagem, né? Ou no fundo da minha casa. Então quem passou a atendê-los foram os meus filhos e minha esposa. E eu falava para eles, cuide bem dos meus filhos. E minha esposa falava, minha filha falava, também o meu filho. Ah, meu pai está bem, está se recuperando. Meu pai está bem, está se recuperando. Até que num belo dia, eu fui lá fora, quando eu já estava andando. E quando eu abri o portão, e aquele morador de rua me viu, ele falou assim, emocionado, professor, você está em pé. Eu orei por você. E me abraçou. E chorou. E eu de emoção chorei também. E choramos copiosamente. Nós choramos. Eu pergunto a vocês, será que R$2 vale esse carinho? Vale essa amizade? Vale essas orações? É o carinho que eu recebi desse morador de rua. Então eu sou muito grato pela pessoa por quem eu sou, por quem eu me tornei, a partir das vivências em família. E jamais eu chamei o morador de rua de vagabundo. Ao contrário, esse mesmo morador teve um dia, conversando com ele, eu perguntei, você não tem saudades da sua mãe? Ele disse, sim, professor, eu tenho saudade de minha mãe. Faça uma visita para ela. E depois ele sumiu, ficou uns 3 meses sem aparecer na minha casa. Depois de uns 3 meses ele apareceu. E claro, eu perguntei para ele, você foi na sua casa? Ele, sim, professor, eu fui. A minha mãe estava preparando a comida que eu mais gosto. Arrumou roupa para mim, não sei se é do meu sobrinho ou do meu cunhado, eu tomei banho, fiz a barba, troquei de roupa. Minha mãe estava tão feliz naquele dia, e eu estava tão feliz. Mas, professor, chegou uma das minhas irmãs. E ela, quando viu que a minha mãe fazia uma comida que eu gostava, quando ela viu que eu estava ali com uma roupa que não era minha, ela começou, mas mãe, você está fazendo comida para agradar esse traste? E nós começamos a discutir, eu e minha irmã. Começamos a brigar. Não fomos às vias de fato, mas se eu continuasse ali, eu provavelmente agrediria ela. Então eu fui embora, professor. Fui embora, minha mãe chorou muito. Eu também chorei e nunca mais voltei na minha casa. Aí eu me lembrei da história do filho pródigo, né? Do irmão do filho pródigo. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse morador de rua, com esse rapaz que carinhosamente eu chamo de meu filho. Então nós temos que orar para os moradores de rua. E nós não temos que julgá-los. Porque com tanta fome, com tanta dificuldade, com essa crise econômica, muitos têm casa para ir, mas não vão para casa, porque não são aceitos por seus familiares. Que nós possamos aceitar aos nossos familiares, cada um do jeito que é, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas imperfeições, porque todos nós somos filhos de Deus. Então que possamos orar para os moradores de rua, que possamos orar para as pessoas que hoje são que sobreviveram ao Covid-19, mas que têm muitas sequelas. Essas pessoas precisam de muita paciência, de muita oração, de muito carinho, né? E também as pessoas que perderam entes queridos e que sofrem por não aceitar essa partida, esse afastamento. Que possamos orar para essas pessoas, que possamos orar para outras pessoas, aqueles que ainda são acometidos do Covid-19 ou de outras doenças como câncer, né? Pessoas que fazem um transplante, seja de rins, de córnea, que possamos cuidar mais dessas pessoas, porque são nossos irmãos,
são filhos de Deus. Eu sou muito grato à minha família pela paciência que eles tiveram comigo e que ainda tem nos dias de hoje. Os meus pais, os meus irmãos, a minha querida esposa, os meus queridos filhos, o meu querido neto, primos, tios, etc. Sou muito grato aos meus alunos. Sou muito grato à comunidade espírita e à comunidade francana de modo geral. Pessoas que eu nem conheço, que oraram por mim e que essas orações me transformaram nessa pessoa que sou hoje. Uma pessoa consciente, que tem muito o que fazer para o próximo, por ter recebido tanto, de tantas almas caridosas. Então essa história é para reforçar que estamos no caminho para um mundo de regeneração, porque as pessoas se importam com o próximo e que possamos continuar nos importando com o próximo, principalmente o próximo mais próximo de nós, que são os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.